Olá, pessoal do sexto ano. Bora para mais um vídeo aula para a gente acabar essa apostila. Jesus, a apostila não acaba nunca. Bom, nessa videoaula de hoje, a gente vai ver quando é finalmente que a gente está passando a passagem do período da antiguidade para o período da Idade Média. A gente tem que lembrar que os marcos do tempo, né, como pré-história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, a qual a gente existe, né? São marcos principalmente políticos, né? Mas não quer dizer que tudo mudou de uma hora para hoje. Tipo, nossa, criou-se a escrita hoje, né? Marco da pré-história para a antiguidade. Mudou todo mundo. Agora todo mundo escreve, todo mundo sabe ler, todo mundo sabe escrever. Não, não é bem por aí, né? A gente sabe muito bem disso. Assim como o que eu vou falar agora sobre o marco, né? Que é da Idade Antiga, para a idade, né, que a gente fala agora de Idade Média, né? Não é necessariamente que tudo vai mudar, né? A gente fala que esse período da antiguidade para a Idade Média, por exemplo, que é a queda de Roma, né? O que é a queda de Roma? É quando os romanos perderam todo aquele poder que eles tinham. Não quer dizer que os romanos simplesmente sumiram do mapa, né? Até porque os bizantinos, eles também eram romanos, mas, né, eles eram romanos do Oriente. Para ver isso, a gente vai ver, vou passar essa aqui para vocês, né? Amanhã também vou enviar para vocês, além da videoaula, né? A gente vai ver, né, finalmente essa transição, né? Para vocês verem que essa transição não acontece do nada, não é porque existe um marco a partir de hoje que tudo mudou, né? É uma transição mesmo, né? Vai acontecendo né? As coisas vão mudando, vão deixando de ter as características da antiguidade para ter as características do que a gente considera a Idade Média. Bom, e por que será que chama Idade Média, né? Vai chamar Idade Média, principalmente quem vai dar esse nome, é quem morou na Idade Moderna. Por quê? Porque existia, eles consideravam a antiguidade, depois eles consideravam, né, que eles eram modernos, que eles, né, que esses grupos, quando surge a igreja, vão surgir muitas coisas diferentes, quando, né, os países são realmente criados, não existe mais reinos, e sim, né, não existe mais feudos, como a gente vai falar, mas sim reinos, né? A França vai ser criada, Portugal vai ser criada, né, e outras coisas que acontecem na Idade Moderna, né? Eles consideravam que a Idade Média, né, é a média, ela está no meio, né, das mudanças, é por isso que se chama Idade Moderna. Bom, essas duas imagens, elas estão no começo do livro de vocês, do capítulo, né, sobre idade, né, essa transição da idade antiga para a idade medieval, né, para a idade média, para mostrar para vocês, por exemplo, olha as referências, né, o Colli é o mesmo, mas olha as referências diferentes de que ele faz, né, dos chamados povos bárbaros e do que aquilo que a gente chama dos povos civilizados, que são os romanos, né? Bárbaras vai ter um nome, né? São outros povos que estavam além de Roma. Quer dizer que esse povo era tudo agressivo, sujo e tudo mais? Não, gente. Mais do que os povos romanos, considerando-se que eles são o ápice da civilização, que eles são melhores do que, né, os outros normalmente, então eles vão considerar que os povos que vão invadir Roma são todos povos bárbaros, né, que não têm as mesmas qualificações que os povos romanos ou os povos gregos, né? Mas exatamente, então, o que é essa Idade Média que a gente vai falar? Bom, a Idade Média, né, é um período que vai marcar o fim da Antiguidade ou da Idade Antiga, né? Vai acontecer no ano 500, né? O que a Idade Média vai ser do ano 500, que é o, o dia em que, né, o ano em que Roma é tomada pelos povos bárbaros, até 1500, quando vai mudar para a Idade Moderna, quando, né, Constantinopla vai ser tomada, né, e finalmente o fim, vai existir realmente um fim
para o Império Romano no seu total, né? O que vai marcar principalmente o fim da cidade de Roma, né? Como capital, né? Do Ocidente, né? Vão ser a invasão desses outros povos, que é chamado de povos bárbaros, e a destruição completa, o fim, né, do Império Romano do Ocidente. A gente tem que lembrar que mesmo que os povos invadindo Roma, o lado Oriente, que é o Império Bizantino, ele vai continuar até 1500, quando Constantinopla, a capital, né, do Império Romano Oriental, vai ser tomada, né? Bom, vai ser, o marco fim vai ser, né, essa tomada, né, pelo fim bizantino, e, né, vai acabar mesmo, fala, não, acabou mesmo, não tem jeito, até 500, né, depois de Cristo, que é a antiguidade. Bom, normalmente, né, para ficar mais fácil se entender a Idade Média foi dividida em dois períodos, né? A Idade Média Alta, que é do século V. Quando que é o século V, gente? O século V é do 401 ao 500 até o século X. Então, o século X né, 901 até 1000, viu, gente? Então, a gente está considerando do 401 até, né, até o ano 1000, a Alta Idade Média. O que vai marcar a Alta Idade Média e por que se dividiram desse jeito? Bom, o que vai marcar? O que antes Roma era muito urbanizado, vai ser muito urbanizado com as invasões bárbaras, com os bárbaros e outros povos invadindo Roma, vai começar a ter uma ruralização das famílias. O que é isso? As famílias vão começar a sair da cidade de Roma, das grandes cidades, e vão começar a ir para o campo, a morar mais no campo, a trabalhar mais como se fossem fazendas, mas o que a gente vai chamar de feudos, né? Porque isso vai ser um pouquinho diferente. Eu vou explicar para vocês mais para frente. Mas, né, as pessoas vão começar a sair dos centros urbanos, né, das grandes cidades, vão começar a ir morar mais nessas fazendas. Bom, a Idade Baixa, a Idade Média, compensação, vai ser do ano 1000 ao ano, né, século XIV, então vai ser, né, do ano 1000 até 1400, né? Esses 400 anos vão ser mudanças das pessoas voltando do centro, parando, vai ter acontecer várias coisas, né? Que vão acontecer, assim, várias coisas, peste, né? Expulsão das pessoas dos feudos, tudo mais, aí, em que essas pessoas vão em direção de novo a morar em cidades. É aí que finalmente, né, as cidades como a gente conhece hoje em dia, como centros urbanos, vai nascer, né? É a partir, né, do século 1000. E é quando os comércios em si, eles vão aumentar realmente e vai nascer o que a gente chama de uma classe muito antiga, chama de burguesia, que é, né, mora nos burgos, que vive dos comércios, né? Tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra, né? Burguesia. Burguesinha, né? Tipo, músicas, tudo mais, quando você quer chamar a pessoa de rica, você chama ela de burguesa, né? Essa palavra vai surgir bastante com a gente no tempo. Mas e quem que são esses povos bárbaros? Esses povos bárbaros, como eu falei para vocês, nada mais é do que os povos que viviam, né, ali na Europa, mas que não viviam necessariamente em Roma, ou não foram dominados por Roma. Então, os francos, né, que eram os francos, os gauleses, aqueles que eu falei que, né, que aparecem no Asterix e Obelix, eles são gauleses, né, os bretãos, que são ali da Inglaterra, que vão dar, né, são os bretãos que vão dar a história do Arthur e a Távola Redonda, a espada de Excalibur, né? Vão aparecer os germânicos, é por isso que a Alemanha hoje em dia se chama em inglês Germany, né? E a gente chama os alemães de germânicos, porque eles são todos descendentes de germânicos, povos germânicos.
Quem são esses povos também mais bárbaros? São os hunos, por exemplo. Os hunos aparecem no filme Mulan, são eles que estão atacando ali, né, a China. Os hunos vão, né, eles, para mostrar uma imagem para vocês, os hunos já usavam cavalos, o que era muitas vezes diferente, né, na Europa, né, eram grandes arqueiros. Os hunos foram que invadiram a China mesmo depois da construção da muralha da China. Então, esses bárbaros, né, que vocês podem ver, são a entrada dessas populações que não são romanas no Império Romano, né? Os romanos chamavam esses povos de bárbaros porque eles consideravam que eles eram inferiores mesmo. Aonde que esses povos vão vir? Esses povos vão vir, como eu falei, dessas regiões da Inglaterra, né? E eles vão da França, da Alemanha, e eles vão ali invadir a região que hoje fica a Itália, na Península Itálica, na Gália, né? Que são tem os gauleses também são escoceses, né? Nessa região, e também da Germânia, que é essa região aonde hoje, né? Fica principalmente a Alemanha. Algumas vezes, esses povos bárbaros, eles vão ter uma relação pacífica e de comércio, de grande comércio, com os romanos, né, os povos dominados por Roma. Mas nem sempre vai ser assim. Muitas vezes, esses povos, eles têm umas relações muito violentas. Como eu falei, os hunos, por exemplo, eles vão invadir a China, né? Os hunos mesmos, eles vêm da planície russa, eles são compostos por, vou mostrar aqui nessa imagem, por cavaleiros, principalmente, né, guerreiros, e eles usavam lanças, arco e flechas, né, como você pode ver aqui assim, e eles, como eles vêm dessa região muito fria, eles vão invadir a região fria, por sinal, no norte da China, e eles vão invadir né, todos. Se vocês repararem, eles têm um caráter, né, tipo, eles têm características físicas mais próximas dos asiáticos do que, por exemplo, que a gente imagina hoje dos russos, né? O principal líder ficou mais famoso, que por sinal invadiu a China, né? É esse cara aqui chamado Átila. O Átila viveu entre o século, né, o século V, né? Ele veio entre 406 e 453. Ele ficou muito famoso porque ele ajudou os hunos mesmos a invadir vários povos. Além dos hunos, existem os visigodos, os francos, que eu falei que eles vão dar, né, ali da região da França, tanto que França vem da palavra dos francos, né? Os godos, os visigodos, eles são regiões parecidas, né? Mas o primeiro povo que a gente vai falar um pouquinho mais, né? Eu vou amanhã, né? Tipo, eu vou mostrar para vocês o mapa, né? Em que estão esses povos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho mais dos povos germânicos, né? Que eu falei, não pode esquecer que são os povos que ficam ali na região da Alemanha. Mas deixa eu mostrar para vocês o mapa do mais ou menos como é que estão os povos, né? Aqui, ó. Se vocês olharem no mapa aqui de vocês, vão ver o Reino dos Visigodos, que fica ali aonde é Portugal e Espanha hoje em dia, o Reino dos Vândalos, que está no norte da África, né? Os reinos dos ostrogodos aqui, ó, que fica mais na região, principalmente para a Rússia, o reino dos francos, aonde é mais na região da França, como eu falei, né? E não é, se vocês verem, eles vão se espalhando, né? Mas e vão se invadindo. Muitas vezes eles invadem, outras vezes eles tomam até de forma pacífica. Mas quem seriam os germanos? Bom, os germanos, como vocês podem ver pelas imagens aqui, né? Os germanos, eles parecem muito o que a gente hoje vê como os vikings, né? Aquelas roupas típicas, né? O que acontece? Os germanos vão começar a se unir principalmente, né? Ao atacar Roma, né? Através do rei chamado Alarico I, que é o primeiro, né, dos reis germânicos e visigodos, né?
Os germânicos, quando percebem que esse ataque dos visigodos aos romanos, eles vão atrás e começam a invadir as províncias, ou seja, em torno de Roma, tá? Por quê? Porque eles estão vendo e falam, bom, Roma está com tanto problema interno que eles devem estar muito desorganizados. Não é à toa que os germânicos vão atacar Roma também, mas principalmente as regiões mais ao norte das províncias romanas. Lembrando que, quando eu falo que o rei visigodo Alarico I invade Roma, ele está invadindo realmente a capital, que fica ali, Roma, na Itália, né, onde é Roma atualmente. Mas quando eu falo que os germanos eles invadiram as províncias de Roma, eu estou falando porque Roma era quase um país, né? Então Roma tinha um grande, lembre-se que até Jesus foi romano, né? Então Roma tinha um grande império, ou seja, ela dominava uma grande área. Essas províncias é que os germânicos vão atacar e vão dominar. A sociedade germânica, ela é muito parecida com o que a gente tinha visto a sociedade dos atenienses e muito da romana, ela não é tão diferente. A diferença é que ela tem uma organização entre os germânicos muito mais tribal. Só que por que é a semelhança com a família romana mesmo? Porque na família em Roma, a base principal, a pessoa que comanda a casa mesmo, é o pai, é o homem. Entre os germânicos vai ser a mesma coisa. É uma família que continua patriarcal. Quem continua mandando são os homens, né? E como é que eles vão se organizar politicamente? Bom, os homens germânicos, eles formavam o que no começo de Roma se formou também, que era um conselho, só que esse conselho, diferente de Roma, que era principalmente políticos, entre os germânicos vão ser conselho entre os principais guerreiros, né? Principalmente, né, esses anciãos são aqueles mais velhos entre os guerreiros, considerados aqueles que têm mais sabedoria, né? E aí eles vão se organizar e vão comandar essas famílias germânicas, né? Então, como esses germânicos eles têm um passado em comum, porque muitos deles casam entre famílias e famílias, eles acabam formando esse conselho, e esse conselho acaba se tornando, de certa forma, parte, né, da família, vem da família deles, né? Esse conselho é que vai tomar todas as decisões desses povos germânicos, né? Se eles entram em guerra, se eles não entram em guerra, se essa tribo ela vai se deslocar, se ela vai invadir outras, né, regiões, se elas podem, né, se vingar, se acaso, tipo, um guerreiro tenha morrido por outras mãos de outros guerreiros, eles podem se vingar, se eles podem colocar para fora da família, né, desses grupos, se eles podem ser expulsos, né? Então a política vai acontecer e vai se formar principalmente em torno desses anciãos aqui que eu falei, que são os guerreiros mais fortes, né, mais valentes e os mais velhos também. A economia dos germânicos vai se basear principalmente na agricultura, né? Porque apesar de serem guerreiros, que eles saqueiam outras cidades, né? Eles usam muita metalurgia, porque eles produzem muitas pontas de flechas, espadas, escudos, né? Eles também vão precisar formar, além das guerras, eles precisam manter uma agricultura para abastecer principalmente esses povos germânicos. Além disso, né, para possuir carne, além da caça, eles possuíam também pequenos rebanhos em torno de ovelhas, né, cabras, não realmente de grandes animais como boi ou vaca, né? Esses povos germânicos eles vão ser formados por várias culturas, né? Além, eles não têm, apesar de eles terem a mesma língua, por isso que eles né, virem da mesma família, terem a mesma descendência, eles vão formar etnias muito diferentes, ó, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? Não é à toa que eles se vestem muitas vezes de formas diferentes. Por quê? Porque eles vêm de regiões diferentes, né? O que junta eles? O que aproxima eles? É um rei só? É alguma coisa assim? Não, né? O que junta eles é a língua, é a cultura deles que é muito próxima, como eu falei.
né? Uma cultura patriarcal aproximada, uma cultura de guerra, uma cultura, né, de anciãos, uma cultura pela língua, né? É por isso que esses reinos germânicos eles vão crescer, ó. A gente consegue ver, ó, que os reinos germânicos eles vão se espalhar ao longo do tempo, ó, né? Aqui esses que estão, né, em laranja, eles vão espalhando ao longo do tempo. Como eles eram formados principalmente por guerreiros, eles vão invadir, sim, outros reinos e vão invadir principalmente os reinos que é chamado de Roma. Bom, pessoal, a aula vai ficando por aqui, né? Eu vou passar algumas atividades de casa para vocês fazerem. Qualquer coisa, estamos aqui. Beijo para vocês. Tchau, tchau.